Olá, estamos aqui para mais um encontro do nosso projeto Integrador 6. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão de ética no uso de IA e também o tratamento de dados, né, para preservar aí informações importantes da empresa. Então vamos lá, né? Então falando um pouquinho aqui de éticas e riscos, né? Quais são aqui os problemas que podem surgir quando a gente usa IA? Primeiro, vazamento de dados estratégicos. Né? Então, colocar de uma maneira involuntária, né? Foi sem querer colocar ali informações como margem financeira, contratos que eu tenho com alguns clientes, listas de fornecedores, planos de expansão, outros planos estratégicos da empresa. Então, isso é um problema. Então, tem que tomar muito cuidado para não colocar isso na IA. Outra questão é a privacidade de dados pessoais, né, que está aí de acordo com a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então existe aí a questão de eu poder inadvertidamente também colocar, né, dados dos colaboradores, de clientes ou de parceiros que não devem ir para a inteligência. O grande problema é que a inteligência artificial ela acaba compartilhando, né, informações. Existem maneiras de se configurar, né, isso para essa segurança, né, para que a inteligência artificial não compartilhe, mas é sempre bom evitar. E outra questão, né, ter viés ou discriminação, né, ter um algoritmo que acabe é, colocando, né, à margem, né, algum determinado perfil, né, de usuários, de pessoas que eventualmente possam ali trazer algum problema. Né? Então, no momento de recrutar uma pessoa, né, no momento de fazer um atendimento, criar uma ficha, então, tomar muito cuidado com isso. E a propriedade intelectual, né? Então, toda vez que nós colocamos ali alguma informação dentro da IA, se foi um texto criado por alguém que está ali protegido pelos direitos autorais, a IA também vai poder entender que é uma base que ela vai poder usar indiscriminadamente. Então, né, também não colocar na IA esse tipo de informação, né, e se for, né, necessário utilizar isso, deixar bem claro que é um material que tem ali propriedade intelectual e que a IA não deve usar isso de maneira indiscriminada. Então, como é que a gente faz, né, essa questão, né, essa classificação, mapeamento dessa informação? Então, depende muito do nível. Né? Então, tem nível de informações públicos. Né? Então, dados de mercado, né, tabelas que a própria empresa coloca lá no seu site, por exemplo. Se é uma empresa de capital aberto, ela publica o seu balanço é de domínio público. Então, isso eu posso usar tranquilamente. Né? Então, não tenho aqui nenhum tipo de restrição, uma vez que isso já foi publicado, né, em outros meios que estão abertos a qualquer pessoa. Quando nós temos aí dados internos, né, como por exemplo dados operacionais, né, custos, tempos de ciclo de operação, então isso tudo tem que ter um controle, né, de versão. Então eu também não vou poder colocar tudo, né? Eu vou ter que, de alguma maneira, se eu precisar trabalhar com esses tipos de dados, vou ter que dar uma trabalhada neles de maneira que não fiquem muito aparentes. Né? Se for confidencial, como custos, faturamento, estratégias da empresa, aí eu tenho que fazer uma transformação mesmo. E nós vamos trabalhar isso daqui a pouco. Agora, se for restrito e sensível, como números de documentos, como CPFs, né, dados de saúde, né, que é um dado pessoal sigiloso, né, salários. Então, isso eu tenho que retirar, né, da base que eu estou repassando para a inteligência artificial, ou de novo, né, colocar ali um anonimato, né, totalmente de maneira que não haja ali nenhuma possibilidade de se identificar, né, quem são as pessoas ou a empresa.
Então, como eu falei, né, alguns dados eu tenho que dar uma trabalhada para que não fiquem aparentes, né? Então, primeiro a pseudo-anonimização, né? Ou seja, eu vou tornar anônimo os dados. Então, eu vou trocar nomes, né? Seja de cliente, seja de filial, seja de fornecedor, por um código, né? Por exemplo, ali coloquei, né, cliente 001, fornecedor A89, que são códigos que quem está fora da empresa, quem está fora do processo, não tem como definir, né, entender a quem se refere. Fazer o escalonamento e normalização dos processos, ou seja, se eu tenho dados quantitativos, eu posso transformá-los em outros dados quantitativos que não reflitam aqueles valores, por exemplo, financeiros, né? Mas que proporcionalmente nos permitem fazer avaliações, né? Então, essa troca, né, de valores vai fazer com que eu consiga ter uma boa análise, uma análise profunda, e que eu não corra o risco de colocar, divulgar, né, dados sensíveis. E outra questão, fazer agregação e generalização, né, substituição, né, de dados por intervalos. Dá, por exemplo, agrupar CEPs, né? Então, eu vou trabalhar ali por micro-região em vez de endereços pontuais, né? Então, isso já mascara, né, um pouco. Então, um grupo de CEPs, né, acaba pegando ali, por exemplo, um bairro todo. Então, aí também fica muito difícil eu identificar, né, os dados reais. Ou, por exemplo, trabalhar por faixa etária, né? Então, também é uma outra maneira de eu fazer uma agregação, né? Então, dizer que clientes entre 18 e 25 anos têm um determinado comportamento, de 25 a 30 outro. Então, eu consigo ali colocar, né, trabalhar com esses dados, também sem que haja ali uma divulgação, né, de dados que não deve chegar ao conhecimento público. Então, um exemplo, né? Vamos pegar aqui um faturamento mensal de uma distribuidora. Né? Essa distribuidora ela tem 5 filiais, né? Filial A, B, C, D, E, e aquele ali são os faturamentos, né, da empresa. Né? Então, eu tenho ali, esse aqui são dados reais. E eu preciso fazer uma determinada análise desses dados, mas se eu colocar isso direto na IA, corro o risco desses valores ficarem disponíveis. Então a gente pode fazer isso de duas maneiras aqui. Então, por exemplo, né, então aqui já tem uma estatística descritiva. Eu tenho ali o valor mínimo, que é 120 mil reais, o valor máximo, que é 890 mil, a média, né, dessas 5 filiais é de 380 mil reais e o desvio padrão calculado é de 310.805 reais. Então, com essa estatística descritiva, o que nós podemos fazer? Primeiro, um método chamado normalização min-max, ou seja, entre o mínimo e o máximo. Né? E nós vamos utilizar essa expressão que está aí. Né? O meu x normalizado é o x real menos o valor mínimo dos dados, dividido pela diferença entre o valor máximo e mínimo. Então, fazendo um exemplo aqui para a filial B, né, cujo faturamento é 450 mil reais, então normalizamos ali 450 mil, que é o valor do faturamento da filial B, menos 120 mil, que é o mínimo das 5 filiais, dividido ali pela diferença entre o máximo e mínimo, 890 mil menos 120. Então isso aqui vai me dar um valor de 0,4286. Né? Então eu vou fazer isso para todas as filiais. O que vai acontecer? Esse número não diz nada para quem está fora, mas proporcionalmente, né, eles serão os mesmos. Né? Proporcionalmente não muda. Então, com esses valores, eu consigo fazer as análises que eu também desejo. Uma outra forma, né, com um raciocínio semelhante, seria uma padronização pelo Z-score. O Z, né,
vocês lembram lá das aulas de estatística, né? Está ligado ali à distribuição normal, né? O coeficiente normal. E ele vai ali, né? Ele tem a média, né? O z é zero, né? E aí ele vai, né? Acima da média tem um valor positivo, abaixo da média tem valores negativos. Então, fazendo aqui também o exemplo da filial B, usando essa expressão, né, onde Z é igual à diferença do valor e do desvio padrão, né, o x menos o valor, desculpe, a média, dividido pelo desvio padrão. Então, fazendo essa conta aqui para a filial B, o que nós temos? O valor é 450 mil menos 380 mil, que foi a nossa média calculada, dividido pelo desvio padrão, 310.805. Então, isso vai me dar um valor positivo de 0,2252, que também vou fazer esses cálculos para cada uma das filiais e a proporção entre elas, né, vão ali me permitir fazer as análises que eu desejo. Então, como é que ficaria aqui esse resultado, né? Então, primeiro, ó, veja que na coluna, né, na primeira coluna identificador, eu troquei ali por unidade 01, unidade 02, por aí vai, em vez de usar o nome da filial, né, filial A, B ou C. Então, eu coloquei ali um identificador, que só quem está dentro da empresa trabalhando nessa análise é que sabe a qual filial se refere. O dado bruto, que é confidencial, então, pelo sistema Min-Max, eu tenho esses valores. Como o valor da filial 1 é o menor valor, ele é zero, né? Então, fazendo aquele cálculo que fizemos, né, ele vai dar zero. A filial B foi o exemplo do cálculo que nós fizemos, deu ali 0,4276. A filial C, 0,2078. A filial D, que é o maior valor, vai ser 1. Né? E a filial 0,5 vai ter ali um valor de 0,0519. Então, também eles são proporcionais entre si. Então, o que acontece agora aqui com a utilização do Z-score, né? Então, você vê que eu tenho aqui valores positivos, valores negativos. Os valores positivos são aqueles que estão acima da média. Os valores negativos são aqueles que estão abaixo da média. Mas, proporcionalmente, né, eles mantêm a relação dos dados brutos. Então, eu também posso trabalhar com eles, né, de uma maneira tranquila e fazer análise dessa forma. E aí, o que vocês vão entregar, né, ao final do trabalho, tendo isso em vista, né? Então, primeiro, falar aqui um pouquinho da matriz de risco de dados, né, o que entrou como dado, né, o que foi transformado e por que foi transformado, né, qual foi a razão. Não podia trabalhar com esses dados, que são sigilosos, porque indica ali os volumes, né, de produtos comercializados ou produzidos ao longo do mês. Então, aí vocês vão justificar. Fazer a descrição dessas transformações, né? Se usaram ali um min-max, se usaram um Z. Fazer uma avaliação do desempenho do modelo, né? Comparando dados brutos simulados versus dados tratados. Isso é fácil, é só vocês fazerem uma análise ali para ver se a proporção é a mesma. Né? E falar um pouquinho sobre questões éticas, né? Sobre a implementação, né, do modelo no dia a dia. Né? Que cuidados vocês vão ter que ter, né, ao alimentar o sistema, né, para poder então garantir ali, né, que não haja, né, nenhum dado sigiloso, comprometedor, né, ou que coloque ali em risco a posição comercial da empresa. Então, era isso que nós tínhamos para conversar. Né? Então, trabalhem aí com seus dados, dúvidas. Temos lá os nossos encontros para poder conversar, né? Tem os chats, né, do Teams, né? Assim como que forem desenvolvendo seus trabalhos, vão mandando as dúvidas, mandem suas tabelas para que eu possa dar uma olhada, como é que vocês estão fazendo essa normalização, né? E aí vamos, né, desenvolvendo o nosso projeto. Então é isso, pessoal. Até a próxima.